Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hinamaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galerinha, resumão completaço da semana sobre a J1, J2 e também sobre a J3. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação, e comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho querido? Salve Elias, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana e hoje um pouco mais cedo sobre J-League, né? Em vez de ser 2 rodadas, vamos falar da rodada da semana passada. Ó, estamos adiantados da semana, Elias. É o famoso programa ligeirinho, né? Speedy Gonzalez aí do Hinamaru. Que virou Sonic 4. Exatamente. Quem nunca, bom, né? O programa não poderia começar sem as besteiras, né? Exatamente. Eu só digo uma coisa pra você, Thiagão. Mario! Esse jogo era maluco, cara. Aqui você vai na locadora e, cara, peraí, Sonic pra Super Nintendo eu tinha que alugar. Quem não viu esse jogo que quis alugar, né? E era muito esquisito, né? Porque o Sonic não corria, não virava bolinha, né? Só corria normalmente. Aí anos depois que foi descobrir que esse tal Sonic 4 que salvava o Mario era um hackzinho em cima do Speedy Gonzalez, nossa, o brasileirinho ligeirinho, como é conhecido aqui, né? Bom, pra quem não sabe esse gritinho de Mario que eu dei, é que é que tinha uma jaulinha, no decorrer da fase tinha uma jaulinha onde tinha os prisioneiros, certo? Isso. Só que no hack desse jogo era o Mario. Então cada vez que o Sonic passava na frente do Mario e se libertava, o Mario dava um gritinho, Mario! Aí abria os bracinhos. Mas sabe-se lá por quê? O Mario gritava o próprio nome, né? Pois é, cara, isso aí é bizarro, né? É claro que é grande uma trollagem, né, da galera que desenvolveu o jogo, pra, tipo, é um jogo da plataforma do Super Nintendo, né, do Sonic salvando o Mario, né, cara? Então tinha essa zoeira. E se depois de muito tempo ele foi ver o joguinho do Speedy Gonzalez, tal, assim, por zoeira, e era literalmente a mesma coisa, né? O mesmo cenário, só mudava a música, em vez de ser o Sonic era o ligeirinho, e em vez de ser o Mario ali, era o amigo dele ali, de sombreiro dentro da jaula ali. Então, era essa bobeira aí, só quem viveu nos anos 90 pra sentir a nostalgia desses joguitos aí. Faremos um Hinamaru sobre isso ainda, com galera. Certeza. Especial anos 90. Não, vocês não perdem por esperar. Bom, Thiago, por falar em sacanagem... Aconteceu uma sacanagem monstra nessa rodada, né? Essa rodada foi meio atípica, né? Você vê por uns lados, né? Aconteceu alguns jogos que a gente já imaginou com seus resultados, mas sempre tem, né, aquele Hiroshima pra ajudar a gente, né? Então, eu ia falar de uma outra pauta, né? Mas vamos começar por essa pauta primeiro, desse jogaço que, de virada, o Cereço Osaka massacrou Sanfrecce Hiroshima 5-2, lembrando que o Anderson Lopes abriu o placar no comecinho do jogo, mas aí Sugimoto, Otake e Yonichi fizeram 3-1, Mikichi ainda diminuiu para 3-2, né, mas Sugimoto mais uma vez, o Yonichi foi lá e deu números finais à partida. Cereço Osaka que tá jogando fino da bola, né, e o detalhe, hein, Kakitani, mero coadjuvante aí nessa equipe, né, rapaz, o bicho não aparece, olha... Tá complicada a vida do nosso Kakimito, hein? Pois é, cara, ele realmente não apareceu, como outros partidos também não apareceu, mas ali tem cadeira cativa, né, no ataque do time, brasileira de capitão e tudo mais. É uma opção do técnico, né, o sul-coreano que é o técnico do Cereço Osaka. Sugimoto aparecendo muito bem, 2 gols e dando assistência pro último gol. E, né, temos um Hiroshima aí, né, a Berlinda, né, tomando gols do Cereço, que até alguns meses atrás a gente não sabia o que esperar desse time em 2017, né? Mas, né, o Cereço vem mostrando que pelo menos vai lutar ali por uma vaguinha na CL. Claro, é muito difícil, tá? Isso a gente está especulando uma coisa que pode mudar, mas o Cereço nesse momento é uma boa surpresa no 2017, já que a gente sabe que o investimento não foi uma coisa que foi colocado muito em pauta esse ano, né? Tirando o Kiyotaki ali, o time do Cereço só trouxe peças de reposição e
pelo lado do Hiroshima, né, uma draga interminável, né, o time não funciona, agora jogando no 3-4-2-1, mesmo assim o time tem dificuldades extremas em fazer uma ligação do ataque do meio de campo para o ataque, né, e a defesa com Shiotani, Chiba e Mizumoto, né, é aquilo que todo mundo esperava, né, uma hora ia parar de funcionar, não são 3 nomes que deixam nenhum torcedor sossegado na hora de dormir, né, e tá levando aí vareio de todo mundo, né, cara? O que o time do Hiroshima precisa fazer para mudar essa situação momentânea, né? É a grande pergunta que vale $10 mil, né? Porque até então o Hiroshima não funciona em 2017, Elias. Acho que o Hiroshima não vai funcionar por uns 4.000 anos, né? Porque tá complicado o negócio. Pois é, cara. Fez algumas contratações, né? Perdeu outras de graça para outros times, né? Liberou alguns jogadores, talvez poderia até fazer parte de uma possível base de recuperação, mas agora lutar aquilo que tem, né? Esperar talvez a janela de julho aí, do meio de ano, para trazer um ou outro jogador. Mas a palavra do ano do Hiroshima é literalmente não cair pra J2, né? E lembrando que o Hiroshima, na atual situação, o clube está a 6 pontos já, né? Ali abaixo da zona que não cai, né? Da zona do confortinho ali. Exatamente. Então tá ficando complicado o negócio. Tá ficando longo já essa ponte pra tá querendo ir caminhando, né? Uhum. E o detalhe é que, como você mesmo frisou, né, Thiagão, a equipe do Hiroshima é qualificada, tem jogadores enormes, é um time de ponta, né? Mas é aquela velha história, né? Às vezes pode ter elenco, mas não pode ter um time, né? O time em si, os 11 ali dentro de campo, não estão se acertando, infelizmente, né? Exato. E estamos falando de jogadores que já passaram pela seleção, né? Já passaram falando de Kudo, falando de Aoyama, né? De Shiotani, né? O Hayate, que é um goleiro que até 2 anos atrás eu cogitava para ser um goleiro de seleção, né? E as coisas realmente não funcionam, né? O Anderson Lopes também não resolve tudo sozinho também, eu não acho que seja tudo isso também. O Shibazaki e o Kudo, né? Jogando, eu acho que o pior futebol dele dos últimos anos. E, né, o Mikichi aí também é um jogador que a gente nunca sabia o que esperar também, né? Joga pelo lado direito do time, às vezes aparece, às vezes não funciona, né? Mas o grande problema mesmo é que se você olhar pro banco de reservas hoje do Hiroshima, não tem nenhum nome também que faça, nossa, vai mudar alguma coisa, né? Tem Hayashi, Mizumo, né, Nagomi, sabe? São jogadores, o Minagawa, são jogadores que têm uma certa qualidade, mas não tem nenhum craque ali pra fazer o time mudar de uma hora pra outra, né? Então é isso, o time do Hiroshima é isso para 2017. Só digo uma coisa, volta Peterzinho. Volta Peterzinho, porque olha, vou te falar, tudo bem que o Peter Otaka pediu uma grana, talvez que até o Hiroshima não tivesse, mas que seria muito melhor do que ter o Kudo no ataque, com certeza seria. Ter o ataque, né? Mais ou menos isso aí mesmo. O Hiroshima tá com tá com o Kudo, e o Kudo não funciona. Ai, meu Deus do céu, por falar em vamos ao outro jogo da rodada aqui. Esse sim, rapaz do céu, foi o duelo de mitos, né, Thiagão? A equipe do Ural visitou, jogando lá no Big Soul Stadium, né? A equipe do Brex simplesmente deu não foi uma sapatada, foi uma sapataria inteira, né, rapaz? Exatamente. Venceu por 6-1 a equipe do Brex, lembrando que 1 minuto de jogo, o mito monstruoso, grande futuro da seleção japonesa, do futebol japonês, do futebol asiático, mundial, Musashi Suzuki abriu o placar, né? Eu falei, cara, o que tá falando, mano? Eu fiquei, cara, quem fez o gol que foi tão fodástico que eu não vi esse jogo? Musashi Aliás, Suzuki. eu tenho uma história engraçada do Suzuki pra contar. Eu e o Bom Tempo, quando eu tava lá visitando na casa dele, a gente tava jogando FIFA, né? Tem uma Dubrex. Aí do nada a gente jogando. Ele falou: vou botar o Musashi pra jogar. Colocou. Aí a gente jogou, beleza e tal. Ficamos procurando o Musashi no campo. A gente não achava, né? Aí de repente ele tocou a bola assim pra um jogador japonês. Recebeu a bola. Tava escrito Musashi Suzuki, né? Aí o Bom Tempo olhou assim: nossa, o Musashi é branco. O nego fez de qualquer jeito, né? Cara, fizeram ele. Não fizeram ele moreno, né? Fizeram ele brancão, assim, normal, e cabelo espetado. Nossa. E detalhe que o Suzuki, ele é negão e careca, né? Exatamente, tem nada a ver.
E baixinho ainda, acho que não tinha uns 1,90 m e poucos que o Suzuki tem. Fizeram de qualquer jeito, agora pensaram, esse é reservão do time, nem vão colocar pra jogar e tal. E fizeram o coitado completamente fora de suas características físicas originais, né? Realmente, pra quem não sabe, o FIFA 17, ele vem com um outro jogador faceado, né, McKinney, mais um ou outro ali só, e o Morimoto. E a questão de ser uma licença nova, né, pra EA é uma coisa que vai melhorando com o tempo, né? Então, assim, é nível jogadores brasileiros no PES, assim, né, cara? É feito a moda caralho mesmo. Igual eu lembro nos primórdios, a primeira vez que surgiu o Brasileirão no Pro Evolution, acho que foi no 13, né, se eu não me engano, que o Marcos Assunção era cabeludo de dread. Nossa, é bem nesse snap de loucura aí. Mas falando sobre o jogo, o Urawa tá fazendo aquela seleção de quem que é o time que vai levar mais dele, né? Até agora já foram 3 sapatadas, né, cara? Ganhou lá atrás do VJ Sendai de 7-0, meteu 7-1 no Wanderers da Austrália, né? Jogando pela série, também jogando 6-1. E agora repetiu um 6-1 em cima do nosso pobre, né, Obrex Negata aí, o Cisne sem asas, que, né, jogaria mesmo para se defender, não teria como bater de frente com o time do Urawa Reds. Talvez um empate seria um milagre, né? O gol do Suzuki no começo talvez dê uma falsa esperança pro time, mas é muito desorganizado, também de campo muito fraco, uma defesa que dispensa comentários, né? E é isso, né? O time da Brex jogando aquilo que a gente imaginava, né? No sofrimento, jogo a jogo, né? Na expectativa de sempre ter um ou outro time pior que ele, né? Pra acabar não caindo pra 2018 na J2, né? Mas eu acho que essa tática esse ano não vai dar certo. Vai depender muito da ajuda, por exemplo, do Hiroshima, né? Pro time se manter na J1, né? E o time do Urawa, né? Perdeu a liderança por uma rodada, tinha que fazer o resultado, tinha que voltar a ponta mesmo. É o melhor elenco do futebol japonês no momento, né? Junto com o Kashima. E temos aí, né? Uma luta de gigantes. E o Urawa mostrando que, pelo menos, jogando com os times de nível um pouco abaixo que o dele, vai pra cima, joga, faz goleada e faz resultado mesmo. Né? E lembrando que, voltando ao assunto do Hiroshima, o Hiroshima tá tão zicado que o próprio Omiya, né, que tava lá morrendo do campeonato, já ultrapassou o Hiroshima. Você vê a situação, né? que tá, né, o Hiroshima, né? Uhum. E só completando o jogo do Urawa, quem marcou os gols do Urawa foi o Muto, né? Kuroki, Makino, nosso querido Romerão Frank, né? Olha fez só. Fez gol contra. Maravilha, hein? Sekine e o Ataru. Lembrando que era o primeiro tempo, ainda já tava 5-1, né, pro Urawa. Pra você ver, o segundo tempo o Urawa já tirou literalmente o pé do acelerador, né? Poupou todo mundo, trocou jogadores que não tinha necessidade. E é isso, né, cara? Um time que toma 5-1 no primeiro tempo, né, cara, já mostra que nível de J1 não tem, né? Por mais que seja o Urawa e tudo mais. E é isso, né? O Obrex tá lá amargurando, né, a última colocação agora, né? É complicado. Bom, vou falar do time que ultrapassou todo mundo aí, que foi o Mierdidia, né? Tava lá, mortaço da vida, tava na lanterna, inclusive, né? Com 4 pontos, agora tem 7. O Mier, que deu sorte, venceu em casa, né? Apenas a segunda vitória da equipe em 11 rodadas. Bateu de virada a equipe do Sendai por 2-1, né? Crislan abriu o placar, Yamakoshi e o Omae no finzinho marcando o gol da virada, né? Com assistência de Wakami. São os únicos que jogam nesse time, né? E lembrando o detalhe dessa partida, que a equipe do Vegalta teve a chance de ampliar para 2-0, né? Porque o Crislan errou um pênalti. Pô, é verdade, o Crislan perdeu um pênalti no primeiro tempo ainda, né? Aos 23 minutos. Aí depois ele foi lá, fez o pênalti, errou o pênalti, continuou e acabou completando, fazendo para evitar a chacota que seria, né? Mas teria a possibilidade realmente de fazer um segundo gol ali no primeiro tempo, né? De talvez de colocar uma pressão que talvez o Omiya tinha que vir com uma outra postura pro segundo tempo, né? Não veio, né? E tem uma coisa interessante, né? O Mirda, né, foi substituído pelo Genki no comecinho do segundo tempo, talvez com suspeita de uma pequena lesão aí no grande artilheiro do Omiya. Ixi, olha só, hein? Grande artilheiro, não precisa exagerar, né? Já convenhamos, né, Thiago? Agora, uma coisa que eu achei engraçado nesse estádio é que tinha mais um pouco menos de 10 mil espectadores. Claro que o estádio do Omiya não é, né? O NAC 5 não é um estádio gigantesco, mas cabe um pouco mais que isso. Mas você vê que lentamente, né, a torcida do Omiya vai voltando, né, pro estádio, vai tentando talvez
voltar a acreditar no time, porque não dá pra desistir ainda, né, cara? Tem muita coisa, 10ª rodada, tem coisa pra caramba acontecer ainda, e o Omiya mostrou que dá pra escapar assim do rebaixamento, né, e sair dessa draga inicial, né? Eu tenho 2 observações dessa partida. A primeira é que o Vegalta Sendai teve 59% de posse de bola e perdeu o jogo, né? E finalizou mais. Finalizou 10 contra 6, né? E a segunda observação é que, pô, Shibuya, tem que colocar o mito pra jogar, né? Como que o Shibuya, técnico, nosso querido Omiya, deixa o Arya Yasuru Hasegawa no banco sem atuar nessa partida? Quando a equipe do Omiya mais precisa de pontos, tem que colocar o deus do futebol japonês pra jogar, né? Exato. Pelo amor de Deus, Shibuya. Já trouxe o Hasegawa lá de volta, lá, a Yasuru do futebol espanhol, né? Com uma grana. O Ajasuruba de lá. Então o cara veio com investimento grande, né? Veio pra ser o grande nome do Omiya pra esse ano. Então, junto com alguém que é uma E e tudo mais. Então é pra trabalhar, né, cara? Deixar uns caras desses no banco e perder dinheiro, né? Mas eu acredito que o Omiya precisava de uma primeira vitória. Conseguiu 2. Então, sabe, já tá angariando muito ali do que a gente imaginava, né? E olha, Sapporo, Vegalta Sendai, que comecem a se preocupar um pouco mais, né? Porque o Omiya vai acabar atropelando todo mundo se continuar assim. E vai mesmo, né? Complicado. Agora eu vou falar de uma grata surpresa na rodada, Tiagão. É o nosso Vissel da Massa, né? E mais uma vitória. Lá em pleno Kashima Soccer Stadium. Venceu por 2-1 o Kashima, né? Lembrando que o nosso querido Nishi marcou o gol contra. E o Watanabe marcou ali o segundo gol do Kobe, né? 2-0 ainda no primeiro tempo. Mas olha, aconteceu uma coisa nessa partida que depois disso o Kashima merecia ser campeão da J-League, rapaz. O quê? Quem fez o gol do Kashima foi o Leandro. Pois é, com a assistência do próprio Nishi, que acabou dando... Se redimiu, fazendo gol contra. Mas assim, né, o Kashima, ele tem uma síndrome meio de Palmeiras, né? Adora perder pra uns times que a gente nunca vai pensar que vai perder, né? Quem diria que em casa o Kashima, né? O Kashima tem um retrocesso muito negativo jogando em casa às vezes, que às vezes perde alguns jogos que é inacreditável. E contra o Kobe foi mais uma vez, né? Tudo bem que aquilo, o gol contra o Nishi foi um pecado ali, né? Assim, um acidente ali de percurso. Mas o Watanabe foi pra frente, fez o segundo gol pro Vissel Kobe e literalmente o Kashima se perdeu, né? É aquele mesmo problema que eu falo pra vocês. O Kashima, quando sai perdendo no placar, ele não sei se o time trava, não sei se o esquema tático para de funcionar, mas o time não sabe jogar contra a pressão, né? O Suzuki, o Pedro Júnior, né? Sabe, tirando o Gazawa e o Doi ali, talvez o Endo, na câmera Endo, sabe, são os únicos jogadores que você vê que o time tá jogando atrás e eles estão jogando do mesmo jeito. Alguns outros jogadores dá a tendência que começam a ficar meio que desesperados, né? Pra conseguir o primeiro gol, conseguir um empate e uma virada. E isso é um grande problema, né? Pro time do Kashima, né, que tem essa dificuldade de às vezes acabar sendo atrás do placar e o time não tem a paciência, né, de conseguir de utilizar o mando de campo, de, né, dar uma peneirada no jogo para conseguir o resultado, né, e aí acaba perdendo pontos, né, que talvez por uma questão de ganhar campeonato faz toda a diferença, né. Eu não vejo o Kashima fora da CL, vejo pouquíssimos times que podem bater de frente com o Kashima nesse momento, tirando o Urawa, mas assim, né, o time do Kobe também não tá morto, o Watanabe e todos os jogadores do ataque do Vissel precisam mostrar serviço antes do Luka Podolski chegar no Japão. Com certeza ele vai chegar para ser titular e alguém vai rodar ali no ataque, o Watanabe é o primeiro nome para rodar, né, e ele tá mostrando ali que ele pode jogar junto, que ele pode ser um bom substituto e até que inicialmente ele pode ser o artilheiro do time ali, o centroavante do time, enquanto o Luka Podolski vai se adaptando lentamente, né, ao futebol japonês. Certo, Mr. Thiago Henrique Cruz. Lembrando que tá chegando o alemãozinho polaco aí pra dar um up na equipe do Kobe, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Olha o Nelsinho com peças agora na mão. Quero ver o que nós vamos fazer com essa equipe. Vai chegar com o Volkswagen ali no time. Vamos ver. Apesar que o Podolski tem aquela sigma de não ser um jogador tão assim, né? Mais marketing do que coisa. Mas eu particularmente não tenho nada contra o Lucas Podolski. Como a gente fala lá em Canoinhas, vejamos. Depois, meu amigo, depois de Furlan no Japão, qualquer jogador é mito, cara.
Menos o Leandro. Mas Menos o enfim. Olha, quem pra variar escorregou no quiabo de novo. Eu não sei quem que é pior, cara. Se é o Frontale ou se é o Tóquio, né, cara? Pois Porque os times, esses dois times são muito zicados, né? O Barcelona famoso, japonês não tá virando nada. Eles são, na verdade, eles são o Rubinho devia torcer pra esses dois times, né? Porque os dois são, hoje não, hoje sim. Hoje sim, vão lá e pipoco, né? Porque eu não conheço outros dois times no Japão que são mais zicados que esses dois. Porque o Tóquio é o pé direito e o Frontale é o pé esquerdo, né? Porque os dois são pé frio que desgrila, né? Mas enfim, o Tóquio perdeu em casa logo pro Rei Sol, né? Pro primo pobre do Kashima. Tezuka e o Ito marcando e o Tanabe só no finzinho acabou diminuindo, né? E o detalhe é que o Maeda fez uma partida horrorosa, tanto que saiu no começo do segundo tempo ali, a torcida pegou no pé dele, rapaz. Pois é, cara, e saiu jogadores que basicamente tem o nome a zelar, assim, na equipe, né? A equipe basicamente não funciona, né? Começou ali com o Okubi Maeda no ataque, né? Depois acabou entrando o Peter Utaka e tudo mais, e até próprio o Takahagi, né? O Higachi, que são jogadores que tem uma presença interessante no ataque, assim, jogando um futebol horrível, assim, né? Então... Eu não sei, sinceramente. Eu acho que é muito jogador com uma qualidade ok, mas assim, nome não faz elenco, né? Uma coisa é você ter três jogadores que sabem jogar muito bem no ataque, o Peter Otaka, o Kubo, que sempre faz gol, e o Maeda. Outra coisa é você fazer esse time funcionar, né? Talvez eu acredito, sinceramente, que o FC Tokyo tá jogando com esse 4-4-2 meio de pirraça, porque tem que usar dois atacantes. Eu acho que é melhor deixar o Okubo como centroavante mesmo, joga ele num 4-5-1 mesmo, coloca o Peter Utaka jogar um pouco pela ponta no lugar do Higashi, e o Maeda como um substituto para um segundo tempo. Porque esse 4-4-2 do FC Tokyo mostra que, sabe... não sei, porque eu tenho um problema com o FC Tokyo. Eu nunca sei até onde ele quer chegar nos campeonatos que ele disputa, né? O ano que vai pra CL, palhaçada. Os anos que talvez consegue lutar ali contra pra disputar um título, perde no final do campeonato. Então, sabe, é um time que não dá pra esperar muita coisa, né? E sempre sabe que vai oscilar em algum momento, né? E o time do Rei Sol, que eu sempre falo muito mal, que tem um ataque muito bom no papel, mas na teoria também é um horror, né? Fazendo seus gols, né? Usamos o Tezuka fazendo o seu ali, o Ito pela ponta, né? E o Cristiano ainda esperando os pênaltis, né? Tanto que o Cristiano foi substituído no finalzinho do jogo ali pelo Diego, né? E vai ficar sempre isso, né? Diego, Cristiano, e até que um deles acaba se firmando no ataque do Rei Sol. Eu vejo o seguinte, se o Rei Sol tivesse um goleador um pouco mais frequente, tá? Sei lá, por exemplo, que o Patrick foi durante uma temporada inteira no Gamba, acho que o Rei Sol ele seria um bom candidato até lutar por vaga da CL. Por enquanto, tá só aspirando por fora, porque infelizmente o ataque é melhor na teoria do que na prática. Complicadinha aí a situação, né? E pra variar, né? E esse empate aí de 1-1 entre Shimizu e Sagan, hein, com o nosso querido iluminado, o guru, o deus japonês, Mizuno marcando aos 49 do segundo tempo, rapaz. Esse ano tá cabalístico, cara. É Fujimoto, Man of the Match, é Fujimoto dando gol a la Ronaldinho Gaúcho, é Koki Mizuno jogando o fino da bola, cara. Esse ano tá sensacional, cara. Mas é isso, né? Eu falei pra você que ia ser o jogo horrível. No último eu falei que esse seria o jogo horrível da rodada, é o que abrir a rodada 1h da manhã. E foi esse show de horrores mesmo, assim. Foi um gol aos 23 minutos do Thiago Alves, né, com o Chão de ser dando assistência, uma loucura atrás da outra o jogo todo, né, o time do Sagan Tosu, quando joga dentro de casa, é aquele time coeso, né, segura a bola e tudo mais, e até evita ter a posse de bola para jogar no contra-ataque. Quando joga fora de casa, faz uma partida melhor, teve 58% de posse de bola, chutou mais a gol, sabe, o Shimizu, que normalmente é um time que joga para frente do seu estádio, foi lá e se encolheu e deixou o time do Sagan jogar.
A sorte do Shimizu que o Sagan não sabe fazer mais de um gol por partida, né? E esse gol foi no final do jogo e foi basicamente apenas um empate, né? Se o Shimizu tivesse sido um pouco mais, sabe, mandante do jogo, tinha feito o segundo gol ali com o Kakuda, que perdeu uma bola na cara e teria matado o jogo. Não fez, acabou tomando o gol o empatite corintiano, né? O Corinthians japonês Sagan Tosso. Sagan troço, né? Sagan Tosso. Mas, Thiagão, o que foi... Agora vamos falar da próxima partida do Júbilo e Frontale. O passe monstro do Jun Sorong pro segundo gol do Hasegawa. Lembrando que o Frontale venceu por 2-0 com o gol do Hiroyuki Abe. E o segundo gol mais bizarro do universo, que o Jun Sorong despretensioso, né? Aquela famosa bica, né? Pra frente. A bola atravessou o campo inteiro e foi encontrar o Hasegawa pra dar aquele totozinho, né? Você viu? Foi isso? Passe de Winning Eleven em 2017, cara. Não é loucura. Se você pedisse o cara fazer isso 10 vezes, ele não ia fazer. Mas funcionou, né? O time do Jubiluata também uma limitação grande, né, na parte de criação nesse jogo. Nakamura, o Matsura não funcionaram tão bem, né? O Kawamata sozinho não joga, se com 10 ajudando não joga, imagina sozinho. E o Frontale, né, jogando pra cima ali, né, aquele futebol, né, meio displicente em alguns momentos, acabou funcionando. Uma coisa interessante nesse jogo foi que o time tá começando já a querer jogar sem depender muito do Nakamura Kengo, né? Foi substituído ao mais ou menos lá na casa dos 30 minutos, né? O Nara entrou, então sabe, o Yokobayashi também, ele não tem mais aquela cadeira cativa no time, né? Entrou também o Morimoto no segundo tempo e vai mostrando que o time do Frontal ele tá pensando talvez numa Levian Cup, uma Copa do Imperador, então sabe, tá sabendo mesclar o time para tentar beliscar um campeonatinho por fora aí, porque J-League mesmo é coadjuvante, infelizmente. Agora, não vou falando de coadjuvante, vamos falar. Isso aí que você vai ter que falar, Thiagão, porque aconteceu uma coisa nessa rodada que o Thiagão foi ao delírio, né? Imagino ele arrancando a camisa, saindo correndo pela casa. Que o monstro, o mito, golaço. O gigante acordou, né, Thiagão? Exatamente. Conta aí. Bem, galera, então vamos falar de Sapporo e o grande Gamba Fujimoto Osaka, né? Tinha que mudar o nome, tinha que ter um busto desse cara. Não tem a camisa que tinha o estádio no passado, tem que pôr a face do Fujimoto, assim, na camisa do Gamba. Aliás, você deu uma deixa, né? Porque o Gamba Osaka vai usar um uniforme alternativo em agosto, que é em homenagem à Torre do Sol, que tem no estádio Expo 70 lá. Camisetinha branca. Tinha que ser uma camisa em homenagem ao Fujimoto. Isso, dá tempo de mudar pra falta do Fujimoto. Dá tempo. Mais um jogo, eu odeio aquele 4-4-2 que o Gamba tá usando, que pra mim é um 4-2-2-2, mas ok. O time do Sapporo, né, a gente sabe, jogando em casa, mas assim, tem que diminuir um pouco, né, jogou com aquela linha de 5 tradicional. O time do Gamba Osaka joga muito com a posse de bola, né, o Fujimoto acertou um golaço de cobertura de fora da área, lá Ronaldo Fenômeno nos tempos do Internacional de Milão, né? O time do Sapporo ficou perdido porque falou, nossa, se a gente tomou um gol do Mito assim aos 45 minutos, se a gente for pra cima a gente vai tomar 12 dele aqui, né? E no segundo tempo, o Sapporo ainda tentou algumas bolas ali, né? Shinjione jogou, né? O Julinho também entrou, tudo mais, mas né, o time do Sapporo muito limitado em cima de criação. Acho que o problema do Sapporo é o mesmo problema talvez do Jubiluata, né, quando alguns jogadores realmente não funcionam, né, no caso o Arano, o Yodo, né, o Suga pela ponta, né, então sabe, dificulta demais os atacantes que não são assim, né, de extrema qualidade, são jogadores literalmente regulares apenas, e né, pra matar tudo isso, acabou levando um gol do Niwa no finalzinho do jogo, meio que, sabe, pra jogar aquele último balde de água fria. O time do Sapporo ainda tentou um empate em alguns momentos ali, mas o time do Gamba muito superior, né, e o problema é que o time do Gamba, quando ele tem o primeiro gol, né, ele é um time que, começa jogando fora de casa com um time um pouco menor do que ele é um time que sabe impor muito bem o seu ritmo de jogo. Claro que o elenco não é um Urawa, né, recheado de jogadores que seriam titulares em qualquer time, né. O próprio Fujimoto, ninguém vai dizer que é titular em time nenhum hoje em dia, né, mas no Gamba ele conseguiu angariar esse espacinho e, de vez em quando, ele dá uns chutes meio maluco aí com o L1 pressionado e consegue fazer a proeza que fez hoje, né, o gol da rodada. O Thiago Bom Tempo
petista que não quis colocar ele no Best Eleven mais uma vez, mas todo mundo sabe que Jungo Fujimoto é eternamente o melhor jogador do Japão em atividade de hoje. Canalha esse pouco tempo. Canalha vendido. E pra encerrar a rodada, vamos falar do melhor time do Japão, só que ao contrário, né? Nosso querido Marinos bateu por 1-0 o Kofu em casa por 1-0 e foi pouco, né? Aliás, foi aquele jogo chato. É o jogo do Marinos, né? Poucas oportunidades. Tem razão, né? Sabe o que a gente vai começar a fazer? Vai começar a gravar, deixar sempre separado Marinos e jogo chato. Aí toda partida a gente pula esse jogo e né, fica só colocando aquela gravação. Jogo do Marinos, 1-0, chato, próximo jogo. Né? Não aconteceu muita coisa. O Marinos tá testando uns esquemas muito malucos, né? Agora tá jogando com 2 volantes, né? O Saito, o Babunski e o Martinos ali numa linha de 3 e o Ito, né? O Shokito na frente ali separadão, tentando fazer milagres, né? E o time do Kofu, né? Mais uma vez jogando sempre ali na pendura que tentando surpreender os times fora de casa, mas né? O Marinos, assim como o Gamba, sabe jogar dentro de casa, né? Já fez a pressão, o Kanai fez o gol no final do primeiro tempo, mas também foi só isso. Um segundo tempo foi horrível, um monte de falta, um monte de cartão amarelo pro time do Kofu e, né, mais uma vez aí o grande Éder Lima, Wilson passando em branco, né? E também o time do Okan Marinos tem dificuldades também e sempre dá aquele último toque, né? O time cria legal, mas quando chega no ataque, né? Se o Saito não tem um momento aqui de genialidade para fazer um ataque sozinho, né? O Babunski e o Martins também às vezes não funcionam e aí o Shokito acaba não fazendo nada no ataque do grande Okan Marinos, que vai passar em branco de novo em 2017. Vai, pior que vai. Beleza, Thiagão, falando aqui rapidinho, ó, classificação dos artilheiros também. O líder no momento é o Urawa Reds com 22 pontos, seguindo o Gambowski em segundo com 22 também, e o Rei Sol com 21, lembrando que essas equipes estariam classificadas para a Asia Champions League do ano que vem. Estariam rebaixados no momento o Miyardija em 16º com 7 pontinhos, seguido Sanfrecce Hiroshima com 6, e na lanterninha, lá embaixo, Albirex Niigata com apenas 5 pontinhos. A coisa está ficando feia porque a primeira equipe que está fora da zona do rebaixamento é o Sapporo com 12 pontos, né? E o Omiya tem 7, Sanfrecce Hiroshima 6, Albirex 5. Então a distância já é bem grandinha. Falando aqui dos artilheiros, olha só, o artilheiro da competição Kuroki com 8 golzinhos, seguido do Rafael Silva, ambos do Urawa, né? Seguidos por Sugimoto do Cereço Osaka e Tokura do Consadole Sapporo com 5 também. Thiagão, passando a régua aí na J1? Bora, só lembrando a galera que a próxima rodada é agora, dia 20/5, certo? Tem joguinhos interessantes aí e o time do Urawa tem tudo para conseguir mais resultado, vai jogar em casa contra os times, tem tudo para meter mais uma goleada e continuar lá firme e forte na ponta do campeonato. Beleza, Thiagão. Antes da gente falar da J2, gostaria que você fizesse um convite, desse um recado para os nossos ouvintes da nossa nova parceria aí. Conta pra gente o que a gente tem de novidade aí, rapaz. Verdade, galera. É o seguinte, né? A gente não sabia se ia falar isso no meio, no começo, no final do programa, mas agora que a gente acabou o primeiro bloco, fica muito mais fácil, né? É o seguinte, a gente ganhou um convite muito legal, né? Do Miguel, né? Ele é um dos representantes e cabeças do novo projeto que está acontecendo aqui sobre futebol, né? Dentro das interwebs, né? Que é a radioesporteclube.com. O que é radioesporteclube.com? É uma rádio online, né, de futebol e esportes em geral, né? E ele convidou a gente para participar da grade de programas, de podcasts parceiros que a Rádio Esporte Clube, que é uma rádio 24 horas dedicado a esporte, faz diariamente na sua grade de programação. E nós, do Hinomaru, eu e Elias aqui, os malucos da internet, estaremos lá, também estamos lá, já estreamos essa última semana, né, com alguns horários onde o Hinomaru vai passar. Primeira dúvida que o pessoal está pensando, o que vai acontecer com o Hinomaru? Não vai acontecer nada, tá? É mais uma maneira do nosso trabalho e as informações que a gente passa sobre o futebol japonês chegar em mais pessoas, né? Então, teoricamente, a gente vai expandir aquilo que o Hinomaru já faz, né? Então, sempre os programas das semanas vão estar passando para a Rádio Esporte Clube. E o seguinte, né? A partir de hoje, o link do site, né? Da radioesporteclube.com vai estar no nosso link do Hinomaru no YouTube, para quem acompanha por lá. Então vocês dão uma olhadinha nas abas ali, tem as páginas relacionadas e vai estar lá a galera Rádio Esporte Clube.
E o seguinte, se você quiser acompanhar o Renomaru na Rádio Sport Clube, a gente vai estar lá em 2 horários, né? Teoricamente são 3, né? São terça-feira das 5 horas da tarde, a quarta às 8 da manhã, e na sexta-feira das 3 às 4 da manhã também tem mais uma reprise do mesmo programa do Renomaru. Uma coisa que eu acho muito legal na Rádio Sport Clube, que eu acompanhei, que se estreou no último sábado, é que o seguinte, tem esporte de tudo, cara. Tem esporte sobre futebol, né, que eles têm as narrações ao vivo de jogos do Brasileirão e tudo mais. Tem o Papo Canela, que é sensacional, um podcast sobre futebol, né? Tem, podcast sobre futebol americano, sobre basquete, sobre tênis, né? Que é a galera que gosta de correr, gosta de fazer exercício físico, gosta de caminhar e tudo mais. Tem um programa específico sobre isso, dicas e tudo mais, tá? Tem um monte de coisa. Tem sobre futebol alemão, sobre futebol, sobre esportes americanos em geral, tá? Tem sobre Fórmula 1, tem a galera do Fim de Grid, que é um podcast que eu já acompanho há muito tempo, né? Que é do Bruno Shinozaki, e eles falam sobre Fórmula 1 em geral. E também tem o Pop Bola, né? Que é um programa sensacional da Rádio Globo e tudo mais, sobre futebol, e tudo isso vai estar dentro da grade da radiosportclub.com. Então eu estou aqui de coração pedindo para que todos os nossos ouvintes acompanhem esse projeto, né? Não só o Renomaru lá dentro, que a gente é uma pequena participação dentro desse grande projeto ali, e que vocês acompanhem os programas, a galera que gosta de futebol alternativo, que nem eu e Elias, e toda a galera que nos ouve. Procure informações, tem bastante podcast sobre seus times também, tem podcast sobre o time do Corinthians, sobre o time do São Paulo, entre outros, e é interessante que é mais uma maneira de a gente estar acompanhando o futebol, né, que é um esporte que a gente gosta bastante, e é mais uma possibilidade da gente estar incentivando, né, uma coisa que é muito importante no esporte desde sempre, que é o rádio, né. Então a galera da Rádio Sport Clube tá de parabéns, né. Então por mim e pelo Elias aqui, a gente queria deixar um grande abraço aí pro Miguel Fortunato, que foi o cara que chamou a gente para estar participando, né? E tem uma galera sensacional lá, Bruno Gonçalves, Eduardo Bianchi, Danilo Fredo, Gustavo Bessa, Piero, Rafael Jacobucci, sabe? É uma galera sensacional que está por trás desse projeto da Rádio Sport Clube. E o seguinte, como é que você faz para ouvir a Rádio Sport Clube? Ou pelo site, né, por eles, ou pelo celular. E como é que você faz pelo celular? Você vai lá na Google Play, né, no próprio site deles mostra como você pode fazer isso, e você vai na Google Play e vai digitar o host, né, de programa de rádios que eles usam, né, que é a radio.net. Né? Então o que você vai fazer? Você vai no seu smartphone ou no seu iOS, vai digitar lá o nome do aplicativo, né, na barra de pesquisa, né, Radiosnet, e você vai fazer o seguinte: você digita lá o nome, você baixa o programinha, o Radiosnet tem um logozinho que é um R branco dentro de um fundinho azul, e quando você baixar esse programinha, que vai ter centenas de rádios de todo o Brasil sobre esporte em geral, você digita lá o nome da rádio, né, Rádio Sport Clube, né, e vai aparecer o link. Esse linkzinho já é para você ouvir a rádio pelo seu celular, e aí você ainda pode salvar como favorito para não ter que estar digitando toda vez. Então você só abre o aplicativo, clica nos seus favoritos, escolhe as rádios ali que você selecionou, entre elas a Rádio Sport Clube, e você vai poder escutar ali o seu futebol, falar sobre o seu time e os podcasts que eles também colocam na sua grade de programação. Elias Falas. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Vamos agora com os jogos da J2 que ocorreu aí no meio da semana, Thiagão. O Montedia Yamagata bateu o Matsumoto por 1-0, né? O Zaspa Kusatsu bateu o Renofe Yamaguchi por 2-1. Shonan 0, Avispa 3, Nagoya 2, Matirazawa 1, Gifu 1, Roaço 2, Kyoto e Mito ficaram no 1-1, mesmo resultado para Tokushima e Tsuegen, né? Ehime 2, Fadiano Okayama 0, Fifare Nagasaki 2, 8-1, Verde bateu 3-0 de final, que fase de Jeff United, hein? E o Yokohama FC bateu o Kamatamare Sanuki por 2-1. Olha, Thiagão, eu oficialmente tô desistindo do Jeff United. Só lembrando que na rodada passada o Jeff havia vencido por 5-0 o Nagasaki, né? Deu aquele... Todo mundo pensou, não, agora vai, né? Não sei o quê. Mas vimos nessa semana que não aconteceu, né? O famoso up do Jeff United, o tão sonhando up do Jeff United. E uma goleada que aconteceu no passado também que chamou a atenção foi a de 4-1 do Oita pra cima do Nagoya, né? Pois é, cara, olha, eu vou te falar que, pra mim, infelizmente, o Jeff Harashiba, ele tá no mesmo nível de Kyoto, né, cara? Ele virou um J2, né?
Pensar nesses times em J1 é uma coisa muito difícil. O time do Chiba não se encontrou no campeonato, e olha que a J2 ela tem um nível de jogo menor do que a J1, obviamente. É um campeonato um pouco maior, é um campeonato um pouco mais pesado, mais pegado, mas o Jeff já tá meio que cansado de jogar J2 e já deveria saber como que joga, né? Mas o problema, Elias, é que só foram 3 vitórias na competição esse ano, né? 3 empates, e também o time já encontra a sua 3ª derrota. Ou seja, o time não consegue ganhar com consistência, o time não consegue deixar de perder de perder resultados dentro da sua casa, e o Jeff ele entra ali como um dos piores mandantes de casa em 2017 até agora, né, cara? Foi apenas uma vitória, né? 2 empates e uma derrota jogando em casa, né? E fora de casa conseguiu uma vitória ou outra ali, mas sempre derrotado contra seus adversários. Esse jogo contra o FC Tóquio, contra o Verde Tóquio, foi um massacre, né, cara? Então fica muito difícil de a gente imaginar um Jeff lutando por qualquer coisa, e sabe, enquanto tivesse a mesma ideia de diretoria, tivesse esses mesmos jogadores com essa mesma maneira de pensar, e o Jeff literalmente não funciona, né, cara? Parece que o time se acomodou a jogar J2, né, e qualquer pensamento de voltar a jogar J1 é literalmente impossível, gente, Elias. Complicado. Deixa eu passar aqui pro pessoal a tabelinha da J2, né? Da J2 classificação, e tá da seguinte maneira: olha só, Yokohama FC é o líder com 28. Olha, Estão deixando a gente sonhar. Deixando a gente sonhar. Eu acho o seguinte: se Yokohama voltar a J1, o Kazu aposenta. Também acho. É um sonho realizado, né? Novamente. Pô, acabou. Já cumpriu a missão da vida, né? Pô, foi mais que muita gente por aí. Verdade. Em seguida está ali em segundo o Avispinha, né? Coca com 27. Lembrando que essas equipes aí têm acesso direto à primeira divisão, né? Depois temos Shonan Bellmare em terceiro com 27, seguida do Verde em quarto com 26, Nagoya com 25 e Ehime com 24. Essas 4 equipes compõem a parte dos playoffs, né? Que se enfrentam entre si e apenas um acaba subindo. E na zona do rebaixamento temos o Kamatamare Sanuki em 21º com 9 pontos e o Zaspa em último com apenas 7. Lembrando que a partir dessa temporada não temos mais o playoff da J2 com a J3, né? Ou seja, as 2 equipes caem direto para a 3ª divisão, né? Então tem que se despertar. Quem tem que se despertar é o Renan Yamaguchi, né? Que tá em 20º com 10 pontos, apenas um pontinho ali da Degola. Tem que tomar. O negócio tá difícil, tá ficando difícil já. Pra quem fez bonito temporada passada, esse ano tá complicado. E a artilharia é a seguinte: ainda o Layab do Yokohama FC norueguês é o artilheiro com 9 gols, seguido do Honma do Fifare Nagasaki com 8, Goto do 8 e Alan Pinheiro do Verde com 8 gols também, né? Bem empatadinho aí esse segundo lugar. Tiagão, bora pra J3, rapaz? Bora pra J3, uma última informação, né? Na verdade, completando o que eu falei, né? Eu falei os últimos 9 jogos do Jeff em 2017, mas a gente já sabe que já foram 14 rodadas, né? Então, se pra dar uma informação completa, né? Já que eu tava falando sobre os jogos que o Jeff ganhou em casa, o Jeff ganhou 2 jogos em casa, né? Foi um contra o Nagoya, nós ganhamos com pelo placar de 2-0, né? E a sua última vitória em casa, né? A sua segunda vitória em casa foi contra o Tokushima, né? Por 2-0 e por 5-0, que foi o último jogo que jogou em casa pelo Fifare Nagasaki. Ou seja, 3 vitórias em casa, né? O resto, pancada, derrotas e alguns empates ilustres que só o time do Jeff consegue trazer pra gente. Tipo eu na vida. Enfim, indo pra J3 agora, Mr. Thiago Henrique Cruz. Temos aí joguinhos muito legais, ó. Um parceiro. eu nunca sei quando você tá falando sério, eu tô inteiramente sarcástico, né? Fica o mistério. O Miguel Fortunado que achou sensacional a J3. Ele falou, pô, muito doido a J3. É literalmente muito doido. É um resumo interessantíssimo do que é a J3 hoje em dia. É que ele ainda não viu o JFL, né? ali é o. Não tem, como fala, é o campeonato de ninguém. Ali, rapaz, ali é o faroeste do futebol mundial, cara. Ele de Kowloon lá no Street Fighter Victor, né? Tipo,
tudo preto, né? O Japão tudo cheio de luz, tem aquela parte negra do mundo ali, a JCL. Leão do Mufasa fala pro Simba não ir, né? Literalmente, não vá pra JCL. Enfim, o parceiro Nagano bateu o Kagoshima por 2-1. O Sub-23 do Cereço Osaka empatou com o Kataria Toyama. Em Tóquio, o Sub-23 perdeu pro Tochigi em casa por 1-0. Ryukyu e Azul Claro ficaram 2-2. Sagamihara e Grula 1-1. Fukushima perdeu pro Glaubitz por 2-0. O Gamba Osaka, olha só, não, vou deixar por último. O Kiravans bateu o Gaidari Tottori por 2-0. E o Gamba Osaka, reservão da massa, né? O Sub-23 perdeu em casa pro Yokohama Sports. E o detalhe, com a vitória, o Yokohama Sports assumiu a penúltima colocação. Olha aí, assumiu a penúltima colocação e jogou o Gamba Osaka pra lanterna da competição com apenas 3 pontinhos. O Yokohama tem 4. Olha só que vitória importantíssima do nosso Yokohama, né? O maior do Yokohama, o maior e melhor time. Olha só, hein, Thiagão? Que triunfo! Que triunfo, cara. E aí, Yokohama respira com bom futebol. Tem aí o Yokohama Soccer Community, né, que é a página no Facebook do Yokohama Soccer City. E, bem, cara, tamo aí, né, cara, vivendo um pequeno sonho de ver o time do Yokohama não ser o último colocado, né. A gente sabe que o Sub-23 são a grande maluquice, né, a parte chata desse campeonato, né, porque às vezes ele tira alguns pontos de alguns times que poderiam estar disputando literalmente com os times da sua mesma divisão, mas a gente já falou sobre outros podcasts, não precisa estar repetindo, né? O Glaubitz está mostrando que, olha, se o Tochigi meio que afrouxar um pouco a corda, o Glaubitz vai embora, cara, né? Já são 3 pontos, né? O Tochigi tem que estar lutando para tirar esses pontos na marra, né? E, né, o parceiro Nagano também, né, tá mostrando que junto com o Kataria Toyama pode ser ali as 4 forças que vai lutar por alguma coisa esse ano, né? O Fukushima já campou de produção, o Kagoshima também, né? E o Azul Claro, que é o estreante, tá numa ótima 7ª posição, mas que esses últimos 2 empates, né, meio que perdeu alguns pontinhos, o Azul Claro poderia estar um pouquinho acima da tabela nesse momento. Bom, temos aqui a classificação. Glaubitz é o líder com 19 pontinhos, seguido do Tochigi com 16, lembrando que essas equipes sobem direto à 2ª divisão, né? Não tem mais aquele playoff. E lembrando a você ouvinte também, para quem não sabe, né? Não tem rebaixamento, né? Então terminou em último, não tem problema, só passa vergonha, mas pelo menos não tem o azar de cair, né? Exatamente. Bom, Thiagão, esta aí foi a J3. Quer falar mais alguma coisinha? Deixar algum recado? Diz não, aí. Tá de bom tamanho, só quero realmente mais uma vez agradecer a galera que vos ouve, que tá sempre comentando ali, dando pitacos a mais pra galera da Rádio Sport Clube que deu esse espaço pra gente, pra mais gente tá sabendo sobre futebol japonês. É o Elias pra me aturar mais a semana, e é nóis, meu querido amigo. Fazer o que? Não tem opção, tem que aturar essa desgraça. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse Renomaru, né? Voltamos com muito mais na semana que vem, com muito mais coisa legal. E Renomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês, galera. Um abraço, tenham uma ótima semana. Juízo, hein? Valeu, tchau, tchau. Sayonara.